O deputado Felipe Barros, da tribuna da Câmara dos Deputados, denunciou a ditadura da toga instalada no país pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado afirmou: "Acho que é necessário utilizarmos as palavras certas, as palavras adequadas. Estamos vivendo a ditadura da toga. O golpe foi dado. Estamos no regime de exceção." O deputado explicou: "O xerife do TSE, e eu uso o termo xerife porque o ministro Marco Aurélio utilizou, já rasgou a Constituição Federal. Ele tem violado, dia após dia, as garantias individuais. O xerife do TSE se utilizou da censura nessas eleições para causar um cenário desigual entre os dois candidatos. O golpe foi dado e é necessário que esse Congresso grite, todos, em uma só voz, abaixo a ditadura da toga. Até quando ficaremos acadelados com deputados presos, com deputados banidos e censurados nas suas redes sociais? Chega, nós saímos nas ruas e a população nos cobra. O que vocês, deputados, estão fazendo?" Felipe Barros criticou os colegas de esquerda que vêm defendendo a censura. Ele disse: "Eu serei um eterno defensor do direito da esquerda falar aquilo que bem entender, mas não venham nos censurar, não venham censurar outros deputados ou a população brasileira, que é o que está acontecendo. Quando um parlamentar perde a sua rede social, ele foi cassado, e é isso que está acontecendo sob o silêncio de muitos parlamentares, ou pior, sob a concordância de muitos outros que sobem à tribuna para defender que parlamentares sejam censurados." O deputado afirmou: "O Senado não faz absolutamente nada. O xerife tem violado as prerrogativas do Ministério Público, que, infelizmente, também não tem feito nada, tem rasgado a Constituição Federal e roubado as atribuições do Parlamento. O xerife tem roubado atribuições do Poder Executivo. Então chega, abaixo a ditadura da toga. É hora de Congresso Nacional mostrar para a população aquilo a que veio." Pouco depois, respondendo a deputados da extrema esquerda que defenderam a censura, o deputado se exaltou e lembrou que as prerrogativas do Poder Legislativo vêm sendo violadas diuturnamente pelo ministro Alexandre de Moraes e que os deputados de esquerda, demonstrando sua incoerência e hipocrisia, defendem o autoritarismo apenas porque as arbitrariedades vêm atingindo seus adversários. Ele apontou que a direita, por sua vez, defende a liberdade de expressão e exige o restabelecimento do Estado de Direito no país. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É necessário que a gente
utilize as palavras certas, as palavras adequadas. Estamos vivendo, deputada Margarete, a ditadura da toga. O golpe foi dado. Estamos no regime de exceção. O xerife do TSE, e eu uso o termo xerife porque o ministro Marco Aurélio utilizou, o xerife do TSE já rasgou a Constituição Federal, tem violado dia após dia as garantias individuais. O xerife do TSE se utilizou da censura nessas eleições para causar um cenário desigual entre os dois candidatos. O golpe foi dado e é necessário que esse Congresso grite todos em uma só voz: abaixo a ditadura da toga. Até quando ficaremos acadelados com deputados presos, deputados banidos, censurados nas suas redes sociais? Chega! Nós saímos às ruas e a população nos cobra o que vocês, deputados, estão fazendo. E de fato, colegas deputados e deputadas, não estamos fazendo absolutamente nada diante dessa ditadura da toga. Pelo contrário, eu vejo parlamentares de esquerda defendendo as arbitrariedades, ilegalidades e crimes que estão sendo cometidos. Eu quero dizer que eu defendo o direito à liberdade de expressão, que eu defendo a imunidade material para todos, inclusive para os parlamentares de esquerda, para falarem as baboseiras que eles falam toda hora nessa tribuna, mas eles têm o direito, e eu serei um eterno defensor, deputado Orlando Silva, do direito da esquerda a falar aquilo que bem entender, mas não venham nos censurar, não venham censurar outros deputados ou a população brasileira, que é o que está acontecendo. Quando um parlamentar perde a sua rede social, ele foi caçado. É isso que está acontecendo, sob o silêncio de muitos parlamentares. Ou pior, sob a concordância de muitos outros que sobem à tribuna para defender que parlamentares sejam censurados. Abaixo a ditadura da toga. Alguém precisa colocar um freio no xerife. E eu tenho a impressão, Coronel Crisóstomo, que apenas um general vai ser necessário para colocar o freio nesse xerife, porque as instituições deixaram de funcionar. O Senado não faz absolutamente nada. O xerife tem violado as prerrogativas do Ministério Público, que infelizmente também não tem feito nada. Tem rasgado a Constituição Federal e roubado as atribuições do Parlamento. O xerife tem roubado atribuições do Poder Executivo. Então chega, abaixo a ditadura da toga. É hora do Congresso Nacional mostrar para a população para aquilo que veio. Do Paraná, 1 minuto, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, só para deixar registrado aqui, que a deputada Fernanda Melchior, em que pese não ter citado meu nome, certamente falava do meu discurso. O que eu estou dizendo aqui, deputada Fernanda, é sobre a premissa básica de existência do Parlamento. É sobre a imunidade material. É sobre uma garantia de todos nós parlamentares, uma garantia de Vossa Excelência, da deputada Sâmia, do deputado Orlando, assim como é uma garantia do deputado Bibo, minha e de todos os parlamentares que aqui se encontram. Parlamentar que não defende a imunidade material de todos nós não merece uma cadeira nesse parlamento. A existência do parlamento pressupõe a imunidade material. Eu disse esses dias na tribuna, presidente, e faço questão de repetir, que quando este parlamento, durante o regime militar, durante o regime militar, quando o deputado simplesmente fez uso da tribuna e que depois os militares não gostaram do discurso dele, que foi o fator que motivou a criação do AI-5, este Congresso defendeu o mandato dele. Ou seja, nem o parlamento sob o regime militar abriu mão de sua imunidade. Enquanto isso, nós estamos aqui, nesse momento, vendo parlamentares censurados, tendo as suas redes sociais banidas, o que é um ato de censura prévia. O deputado Orlando fez uso da palavra, eu fiz parte do grupo de trabalho junto com ele, apesar de algumas divergências. O fato é que nós não votamos o projeto de lei das fake news, porque aquilo era simplesmente legitimar as arbitrariedades. Ok. Presidente, eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu não aceito e jamais poderia aceitar
a ilação que foi feita pelo deputado Orlando Silva, quando fez uso do microfone, dando a entender que eu havia cometido crime nessa tribuna ao dizer do artigo 142 da Constituição Federal. Se não concordam com o artigo 142, façam uma PEC para revogar o artigo 142. Enquanto isso não acontecer, o artigo 142 é um artigo da nossa Constituição Federal, que fala, dentre outras coisas, que as nossas Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, que as nossas Forças Armadas destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deste, da lei e da ordem. E eu repito o que eu disse, a lei está sendo violada diuturnamente pelo ministro Alexandre de Moraes. As prerrogativas do Poder Legislativo, um poder constitucional, estão sendo violadas diuturnamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, senhor presidente, eu não posso aceitar a ilação do deputado Orlando Silva, no microfone dessa casa, que foi seguido depois pela deputada Fernanda Melchiona, que defender o artigo 142 e defender as prerrogativas constitucionais das Forças Armadas é crime. Isso, na verdade, revela, deputado Jordi, a faceta totalitária dos novos censores, dos defensores do AI-5 judicial. Porque o que o deputado Orlando Silva, a quem eu tinha um apreço, está dizendo é que eu tenho que ser incriminado pela minha fala, por reproduzir um artigo da Constituição Federal. O que é isso, senhor presidente? A que ponto que nós chegamos? Esses que defendem a censura não merecem uma cadeira nesse parlamento. O golpe foi dado. O ministro Alexandre de Moraes tem violado prerrogativas dos dois poderes, do Ministério Público, tem violado competências de outros poderes, tem rasgado a nossa Constituição Federal. E aqui eu quero dizer o seguinte: veja como esse debate ele é complexo sobre as fake news e sobre a censura, senhor presidente. É por isso que eu defendo a imunidade material. É por isso que eu defendo a liberdade de expressão. A deputada Fernanda Melchiona, por exemplo, tem nas redes sociais dela um vídeo dizendo o seguinte: Bolsonaro admite ter simpatia por Adolf Hitler e diz que se pudesse seria soldado nazista. Está aqui na rede social da deputada Fernanda Melchiona, com mais de 234 mil visualizações. Esse vídeo já foi dito pela própria imprensa que é uma fake news. Já foi dito pela própria imprensa que é uma fake news. Está aqui, agora, no Twitter da deputada Fernanda Melchiona. Só que eu, diferentemente deles, não defendo que ela seja presa. Não defendo que ela seja banida por tempo indeterminado por uma ordem do Alexandre de Moraes. Defendo que ela responda aqui no Conselho de Ética, como diz a nossa legislação. Eles não, eles defendem a censura, eles defendem a ditadura, defendem a violação da imunidade material. Chega. Tudo bem. Ok. Felipe Barros. Senhor presidente, eu quero dizer que a hipocrisia por parte da esquerda é a regra. Porque a deputada Sâmia, que fez uso da palavra agora, em nome da democracia, contra a ditadura, a deputada Sâmia, em 2019, ela apoiou Maduro. Nós todos sabemos o que aconteceu na Venezuela. O parlamento venezuelano elegeu Guaidó como presidente e a deputada Sâmia está aqui. Eu vejo uma nota dela contra Guaidó, na defesa da ditadura venezuelana. Então, quem Sâmia Bonfim é na ordem do dia para falar sobre democracia? Aliás, deputado Carlos Jordi, quem a esquerda é? Aonde a esquerda está na ordem do dia para falar de democracia? Porque o deputado Orlando, que fez uso da palavra há pouco, ele é do Partido Comunista. Comunismo, que é o regime mais assassino e genocida da história do mundo. O comunismo que por onde passou só gerou fome, morte, miséria. O comunismo que assassinou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Essas mesmas pessoas que tempos atrás
da tribuna dessa casa elogiavam a Revolução Russa, que assassinou milhares de pessoas. Os mesmos que se utilizam da tribuna para defender ainda hoje ditaduras sanguinárias. Mas existe uma diferença, deputado Carlos Jordi. Existe uma diferença entre nós e eles. Eu defendo a imunidade material. Nós defendemos a imunidade material porque nós defendemos a Constituição Federal. O Constituinte fez questão de colocar na Constituição que a imunidade material é a essência do parlamento. E depois esse mesmo Congresso aprovou uma outra PEC para acrescentar ainda o termo quaisquer. Nós não podemos ser penalizados civil ou penalmente por quaisquer de opiniões, palavras e votos. Nós defendemos a Constituição Federal. Eles não. A esquerda não defende a Constituição Federal. A esquerda não defende a lei. A esquerda não defende a democracia. A esquerda defende o AI-5 do judiciário, que é o que nós estamos vendo acontecer, infelizmente, hoje no nosso país. A esquerda defende ditaduras. Mas eu defendo também, senhor presidente, que eles tenham o direito de dizer essas baboseiras que eles dizem da tribuna da Câmara, porque, como eu disse, essa é a essência do parlamento. Agora, não venham tentar censurar qualquer outro parlamentar. Não venham com a censura que vocês estão acostumados para cima da gente. Não. Deputado que defende a censura não honra os votos que teve. Deputado que defende a censura não honra a cadeira que senta nesse plenário. Pede para sair. Aos deputados que defendem a censura, o meu recado é esse: pede para sair. Vão defender a censura em outro lugar, não no parlamento. A tribuna dessa casa é sagrada. Se alguém eventualmente abusar do direito à liberdade de expressão, que seja punido na comissão de ética. Não venham defender o ditador togado que se encontra no TSE, porque é indefensável. Hoje, aliás, afastou um prefeito. Eu quero propor uma reflexão aos deputados. Vejam a que ponto que nós chegamos. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, o deputado Passarinho, afasta monocraticamente um prefeito por supostamente o prefeito participar de atos antidemocráticos. Esse mesmo ministro já fechou o parlamento. Fechou o parlamento porque tem frequentemente roubado as nossas atribuições. Inviabilizou o Poder Executivo nesses últimos 4 anos. Agora, não é normal, deputado Elmar Nascimento, não é normal que a gente continue permitindo isso. Um ministro afastado. Senhor presidente, não, para finalizar, não vou me surpreender se daqui a algum tempo esse mesmo ministro comece ou intensifique essa perseguição a parlamentares, a deputados, a governadores, a prefeitos. Porque do jeito que está não dá para ficar. O abuso de autoridade que esse ministro cometeu e tem cometido é flagrante. Todos nós estamos vendo.